Fala, meus queridos. Ó, troquei de cenário aqui, hein? Tô na casa da minha mãe, do meu padrasto. Eu tinha gravado esse vídeo, sendo que ele tava no 24 FPS, ia ficar travando muito pra vocês verem, e eu tô sem microfone ainda, e eu preferi gravar outro. Mas o assunto que eu queria trazer aqui é um assunto que aconteceu comigo e que você pode estar passando por essa mesma dúvida, ou você pode estar passando por essa mesma experiência que eu passei, que era essa questão de o que fazer da vida profissionalmente, né, para ganhar dinheiro. E esse assunto aqui no Brasil, em todo mundo, né, mas aqui no Brasil principalmente, porque a situação não está das melhores, está das piores, na verdade. A gente fica querendo ganhar dinheiro de alguma forma que a gente até cogita em ser infeliz. E, obviamente, trabalhar em si não junta com felicidade, tá? Você pode gostar do que você faz, você pode sentir prazer às vezes no que você faz, mas você amar o trabalho, esqueça isso. Esqueça isso. E não é para você amar o trabalho também, viu? Porque a vida não é trabalhar. Mas enfim, vou contar o que eu passei, porque eu tive muita dúvida. Hoje em dia eu sou designer, né? Já sou formado, mas eu fiz 6 períodos de direito. Então, assim que eu saí do colégio, em 2019, hoje em dia eu tenho 24 anos, assim que eu saí do colégio em 2019, eu passei na faculdade estadual, aqui do RN, meu estado, e fui estudar direito lá, de graça. Sendo que eu sempre, eu sempre tive um apreço à criação, né? Sendo que eu achei que era muito coisa de criança. Mas beleza, minha mãe falou, vai fazer concurso. Concurso é estável, né? Você tem mais estabilidade, cuidado com isso aí, cuidado com isso aí. O que é estável, né? O que é estável? Se você tem menos de 18 anos ainda, ou se você tem minha faixa de idade, ou até mais velho, faça a reflexão, tipo, o que é estável quando seus pais falam. É só financeiro? Porque se for só financeiro, vale a pena ser estável? Só financeiramente? Fique com essa reflexão aí. Em 2019 eu entrei na minha faculdade, 2020 entrei na minha faculdade, de 2020 até 2022, final de 2022. Ou seja, eu fiz 4 períodos de direito, isso, e eu fiz um intercâmbio, que o nome é Work and Travel. Esse intercâmbio você vai para os Estados Unidos na época de férias da faculdade, trabalhar, ganhando dinheiro, e você viaja, né? Tipo, você fica 4 meses lá nos Estados Unidos, você pratica seu inglês, trabalha, ganha dinheiro, viaja. Isso em Montana, o estado de Montana, né? Whitefish, nome da cidade. Se quiser pesquisar aí depois, tem uns 11 mil habitantes, se não me engano. E lá aconteceu várias experiências. Além de, se você vai para fora, independente se é para viajar, se você vai fazer intercâmbio, você já tem outra experiência de vida. Você volta para o Brasil, você já saca algo esquisito nessas redondezas aqui, que não era para ser. Mas beleza. Passei os 4 meses nos Estados Unidos. Além dessa experiência de ir para fora, eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês aqui sobre, sobre seguir o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. Né? Foi o seguinte, eu trabalhava como lift. Lift, lá nos Estados Unidos, você controlava aquela maquininha onde o pessoal no resort de neve, né, de esqui, desce com a cadeira, sobe, e eu controlava aquelas cadeiras ali. O nome disso é lift, né? Lift operator, lift attendant. Beleza. E o meu chefe, o nome dele era Bob. Bob, ele tinha 20 anos, e na época eu tinha 18, na época eu tinha 19, e a maior de idade lá nos Estados Unidos são 21 anos de idade. E o Bob ia fazer aniversário uma semana depois, uma semana à frente, né? E ele falou pra mim, ó, no dia do meu aniversário, eu só não vou te chamar porque você é menor de idade, falou pra mim. Eu, show de bola, Bob. Mas quando seu boné é ele, quando eu tiver 21 anos, eu vou beber no bar de toda a cidade, de todo o Whitefish ali. Tinha poucos, acho que tem uns 5 bares. Tipo, não é ficar bebo, não, é tomar uma, vai pro outro, tomar uma, vai pro outro. Eles têm essa tradição lá, algumas pessoas. E o último bar que eu vou é o Blue Moon. Blue Moon é um bar muito famoso lá de Whitefish também. Se eu não me engano, é de Kalispell. Enfim, é um bar muito grande lá. Eu, beleza, show de bola, vá-se embora, vá curtir sua vida.
E o Bob era, a gente chamava ele de Bob Crazy, né? Crazy Bob. Ele era muito malucão, já foi preso. Ele é doido, ele é maluco. Não me pergunte o que ele fazia. Mas ele chegou no aniversário dele, bebeu nos bares e no último bar, que era o Blue Moon, ele foi atravessar a rua e morreu atropelado. Isso não é mentira. Juro por tudo. Não é pra incentivar nem nada, não. Mas ele morreu atropelado. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, todo mundo foi trabalhar no resort e a nossa supervisora chegou lá falando que o Bob tinha batido as botas, né? E eu considerava ele meu amigo na época, né? Na época não, considero até hoje. E todo mundo ficou incrédulo. Todo mundo ficou. Foi? Pronto, caiu, mas já ajeitei. Então, pessoal, continuando a história, quando ele morreu, todo mundo no dia ficou paralisado, a montanha parou, porque quem fazia acontecer a montanha eram os lifts, né? Que a gente controlava as cadeiras. Todo mundo falou que ia ter um dia de luto lá e parou total. No dia seguinte, todo mundo voltou a trabalhar, no dia 2, né? Depois que ele morreu. No dia 3, tava todo mundo já aceitando, e no quarto dia, tava nem aí que Bob morreu. E foi a primeira vez que eu, tinha 20 anos, que eu tive contato com a morte de alguém que era próximo, né? E aí isso entrou na minha cabeça de uma forma absurda. Opa! Só é rapidinho aqui, 30 segundos, viu? Eu vi que eu pulei uma parte da história, um sentido da história, então, só para dar o contexto. Quando eu falei isso, da morte do Bob, eu quis dizer que quando o Bob morreu e o povo tá com foda-se, eu percebi que de verdade ninguém se importa com você. Ninguém se importa com você e tem pessoas que querem opinar na sua vida e mudar o seu rumo, mas siga o seu próprio rumo. É isso que eu queria dizer nesse contexto e volto pro vídeo, valeu. E como eu já tinha dúvidas sobre direito, né, que era a faculdade que eu estava fazendo na época, comecei a pensar o que é que eu poderia fazer, porque o que é que eu gosto de fazer realmente? Eu gosto de design, eu gosto de criatividade, gosto, mas é isso mesmo, tipo, é a criatividade que eu quero viver a vida? Não, não é isso. Eu não faço design porque, hoje em dia, porque é algo que eu quero levar para toda a minha vida, mas é algo que eu consigo suportar mais, entendeu? E quando eu falo suportar mais, não é no sentido de aguentar. Eu gosto, tipo assim, eu tenho prazer de fazer. Às vezes não, como eu falei que trabalho não é sinônimo de felicidade, mas você consegue levar da forma mais leve. O que eu quero mesmo é, enquanto jovem, sair do Brasil ou sair por aí, ter uma liberdade, não financeira ainda, mas eu quero ter uma liberdade de ir para qualquer lugar e ver com meus próprios olhos a beleza da natureza. Esse é a minha parada, é a minha parada. Agora, se faço essa pergunta, pô, o que é que você quer? O que é que você quer fazer no futuro? Se é algo relacionado ao trabalho, ok. Mas o que é que você lá dentro, o que é que você quer? Você quer ter uma família? Eu também quero. Você quer ter uma filha saudável? Eu também quero ter uma filha saudável. Mas o que é que você agora você deseja? Então, eu entrei mais nessa pira assim, nessa parada, e falei, não vou fazer mais direito quando eu voltar pro Brasil. E quando eu cheguei, eu falhei, continuei no direito. Quando eu cheguei do intercâmbio, eu fiquei mais 2 períodos. Ou seja, eu fiz 6 períodos de direito. Eu percebi realmente que eu não queria fazer. Tipo, eu não estava aguentando a faculdade. Imagine o mercado de trabalho. E eu paguei uma faculdade de design. Como eu falei para vocês no começo, eu não pagava faculdade. Eu estava na faculdade excelente aqui do meu estado de direito. Sendo que, uma visão de fora, falou, você é muito burro por ter feito isso. Sendo que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida até agora. Obviamente eu vou acertar mais futuramente, mas essa eu acertei. Porque eu estou vivendo o que eu queria hoje em dia. Eu sou grato por isso. Por eu ter coragem de fazer. E para ter coragem, não foi fácil nem podendo. Foi fácil. Eu demorei uns, o quê? 8 meses indo e vindo. E é porque cada um tem o seu tempo, né? Mas, meu Deus, foi uma parada sinistra. Sinistra mesmo. Porque quando você vai tomar alguma decisão na sua vida que é eu vou pra cá ou vou pra cá? É agora. Tem que tomar essa decisão agora. E você sente lá dentro que é algo que realmente vai mudar a sua vida.
Não é você, eu vou comer pastel ou eu vou comer uma coxinha agora. Não é. Esse tipo de decisão é uma decisão que você sabe internamente, na sua alma, que vai mudar o rumo de várias coisas da sua vida. Se eu tivesse feito direito, se eu tivesse me formado direito, eu seria outra pessoa. E agora, como eu continuei design, eu virei outra pessoa. Então, E por que design, né? Não, nem falei isso. Quando eu era muito pequeno, uns 13 anos, 12, eu tinha um canal do YouTube de Minecraft, adivinha, como a maioria das pessoas também, da minha idade. E eu aprendi a mexer no Photoshop para fazer minha thumbnail, minha intro no After Effects, no Illustrator para fazer meu logozinho. Enfim, eu gostava disso. Era um hobby, né? Era um hobby. E realmente era na minha época. Hoje em dia virou meu trabalho. E você não precisa tornar seu hobby num trabalho também. Mas comigo foi assim. E hoje em dia, muita gente em design fala essa área não dá dinheiro, zero dinheiro no design. Sendo que, já que eu estou fazendo com tesão na parada, eu faço com querendo, procurando, me esforçando porque eu gosto, porque eu me interesso, não porque eu amo, tá? Porque eu me interesso muito, eu vou me destacar. Hoje em dia eu trabalho nas maiores comunidades de mercado, no, de identidade de marca, que é a área que eu atuo. Então, o fecho da história é esse. Saí, tranquei minha faculdade e não avisei para minha mãe. Eu vou falar a realidade aqui, né? Se você acha de bom tom ou não falar isso, mas eu tô falando a minha realidade. Não avisei para minha mãe. Tranquei, paguei minha faculdade de design, me formei. Obviamente, ela sabendo já, né? Quando eu mudei de faculdade, eu avisei para ela. Mas o assunto que eu falei com minha mãe, conversando com ela, foi assim, e eu quero que você entenda isso também. Que é uma dura realidade, mas é a realidade. Se você tem medo de tomar ação por causa de sua família, por causa de seu amigo, por causa de outras pessoas que não seja você, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E perder tempo, pelo menos para mim, é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe de você como pessoa. Por quê? Eu falei para minha mãe tudo isso que aconteceu com o Bob, e quando eu tava nessa pira, e eu falei para ela exatamente assim: se um dia eu morrer antes de você, você também vai ter dias que você vai esquecer que eu existia. E é importante que isso aconteça. É importante que você esqueça que eu existi para você conseguir viver. E o que eu queria fazer, eu falei, não vou fazer isso porque minha mãe quer isso, quer que eu faça concurso. Eu morri querendo. E isso martela muito na minha cabeça. Eu não quero morrer querendo. Eu posso morrer tentando, mas querendo, eu não quero ter essa sensação, sabendo que não dá para ter tudo também, né? Mas saia da caixa, porque a caixa é muito confortável. Quando eu falo caixa, é sua casa, por exemplo. Tome algumas atitudes assim que o seu alter ego tomaria. Você está se entregando muito pro seu eu medroso. E quando você toma atitude com o seu eu que você sonha ser, você vai para lugares inimagináveis, que nem você está imaginando agora. Então, pessoal, essa foi a minha trajetória de sair de direito para design, mas entenda que não é só profissão, é um estilo de vida diferente, é um pensar diferente. E obviamente tem ônus e bônus, tem coisas ruins e coisas boas em qualquer decisão que você vai fazer. Não é só trocar de profissão não, tá? Tipo, a área de design é mais fraca hoje em dia, a área de direito está forte hoje em dia, tem mais designers do que mais advogados? Não sei. Foda-se. Foda-se. Para de pensar muito. Eu faço isso direto, eu penso muito. Mas quando eu vou lá e faço, porra, acontece sempre coisas positivas quando eu faço isso. Sempre coisas positivas. Se não for positivo, é uma aprendizagem que se torna positivo. Sacou? Eu espero ter te ajudado com essa conversa aqui. Eu vou cortar, né, porque eu acho que ficou muito grande. E cenário novo, mas só por enquanto, eu não moro aqui. E espero que você esteja vendo esse vídeo aí e não esteja falando sozinho também. Valeu, falou. Tamo junto. Pode perguntar aqui nos comentários, tá? Eu respondo. Dá like aí, então valeu.